Olá, nesta edição do Estúdio MP, nós recebemos a visita do Dr. Delton, que trabalha aqui no Ministério Público na área de defesa dos direitos humanos, especificamente em relação aos idosos. Doutor, agradecemos a sua presença aqui conosco. Recentemente, os idosos e os portadores de deficiência tiveram uma grande notícia, que é a regulamentação das vagas, tanto em vias públicas, como em relação aos shoppings e supermercados. O que mudou efetivamente depois que o senhor vem trabalhando nesse caso com a abertura do inquérito civil lá atrás? Bom, a nossa maior dificuldade era com relação às vagas reservadas, tanto à pessoa idosa como à pessoa com deficiência, nos estabelecimentos privados abertos ao público, como shopping centers e os supermercados. Certo. Dificuldade por quê? Porque apesar da lei reservar vagas nesses estacionamentos, não havia nenhuma sanção por infração ao comando legal. E por isso muita gente não respeitava. Sim, então era comum nós recebermos reclamações, né? Inclusive o que ensejou a instauração do inquérito civil foi uma representação, né? Que nada mais é do que uma reclamação contra a infração legal, e a partir daí nós começamos a apurar que a simples reserva de vagas, né? 3% para a pessoa idosa e 5% para a pessoa com deficiência não era suficiente. Né? Apesar da lei comandar que essas vagas devem ser localizadas próximas às portas de entrada, né, para facilitar o acesso desse grupo de indivíduos, nós começamos a perceber que a infração a lei não acarretava nenhuma sanção. A partir daí, nós começamos a apurar o que seria possível fazer para que a lei efetivamente fosse cumprida. Efetivamente de que maneira? Para que o público em geral respeitasse o direito daqueles que efetivamente precisam se valer dessas vagas reservadas. Certo. E isso aconteceu agora no meio de 2017, sim. Porque agora há um comando legal, ou seja, a partir de agora a sanção para quem não respeitar esse direito de idosos e portadores de deficiência. Na verdade, a inovação legislativa se deu por conta da Lei Brasileira de Inclusão. Certo. Né? A Lei Brasileira de Inclusão passou a considerar que as vias, né, de tráfego, as vias interiores de tráfego desses estabelecimentos passam a ser vias públicas e, por conseguinte, a legislação criou infração de trânsito para aqueles que descumprirem essas vagas reservadas. E como que o público descumpre essas vagas reservadas? Primeiro que esse estacionamento é destinado a pessoas com 60 anos ou mais, ou seja, as pessoas idosas, nos termos do Estatuto do Idoso, e as pessoas com deficiência. Essas pessoas precisam portar tanto o cartão do idoso como o cartão DEFIS da pessoa com deficiência para que o estacionamento seja regular. Perfeito. E a quem compete a fiscalização? É o agente privado, os funcionários de supermercados e shoppings ou os agentes de trânsito do município? Claro que a competência para a fiscalização dessas infrações, a lei, mais uma vez, né, a infração à lei cabe ao órgão de trânsito, ao DSV, que delega, né, ao CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego da capital. Então, mas é claro, o que nós temos defendido que essa responsabilidade é de todos nós. Sem dúvida. Então, aqueles que se defrontarem com uma situação como essa, de infração de trânsito, podem acionar a CET para que o agente compareça ao local e realize lá, elabore a autuação do infrator, né? Lembrando que a multa por infração de trânsito, nesses casos, é considerada gravíssima, né? Com 7 pontos na carteira, R$ 294 aproximadamente de imposição pecuniária, além da possibilidade de guinchamento do veículo
infrator. As consequências são graves. Sim. Doutor, nós sabemos que o senhor tem feito várias reuniões com as entidades empresariais, né? Tanto a associação que congrega os supermercados, como os shoppings. Como é que está esse trabalho de convencimento do setor privado para que eles possam aderir a essa mudança? Sim. Bom, com a inovação legislativa, o que acabou acontecendo foi que a própria Companhia Engenharia de Tráfego, assim como o DSV, alegaram que havia necessidade de regulamentação, né, pelos órgãos nacionais de trânsito. Por quê? Porque não basta que a lei crie esse sistema de infração de trânsito. É preciso mais, né? É preciso que haja uma sinalização compatível com a sinalização de trânsito conhecida do público em geral. Sem né? dúvida. Então, o que aconteceu é que o CET precisou, assim como o DSV, precisaram regulamentar essa sinalização em São Paulo, capital, né? Hoje essa sinalização já existe, né? E alguns estabelecimentos alegaram dificuldades em apresentar o projeto e a implantação, porque, claro, São Paulo tem uma dimensão bastante considerável e foi necessário que a gente desse um prazo para que eles apresentassem o projeto à CET, para que esse projeto fosse aprovado, para que a implantação, a partir dessa aprovação, fosse realizada e, por fim, que esse sistema passasse efetivamente a funcionar. E com isso eu quero dizer o quê? Que aqueles estabelecimentos que ainda não tiveram seus projetos aprovados e não implantaram essa sinalização, ainda não poderão ser fiscalizadas pelo agente de trânsito. Perfeito. Aí, nesse caso, o que eles já estão cientes, né, através tanto da Associação Brasileira de Shopping Centers, certo, como da Associação Paulista de Supermercados, que, no caso de faltarem com a implantação, né, a apresentação do projeto, implantação da sinalização, as prefeituras regionais serão acionadas para a aplicação de multas. Perfeito. Né? Multa ao estabelecimento Multa comercial. ao estabelecimento, inclusive com a possibilidade de cassação do alvará de funcionamento. Entendi. Né? Então, nós estamos aqui nessa fase para aqueles que ainda não atenderam aos ditames da lei. Né? Eles devem se adaptar obrigatoriamente. Sim, a nossa expectativa é que haja uma maior adesão, né, em relação a que houve. Até 31 de agosto a adesão foi muito pequena, né, tanto que a Associação Paulista de Supermercados pediu a prorrogação do prazo, nós discordamos, e sempre lembrando que a lei está em vigor e como ela está em vigor, ela já deveria estar sendo cumprida. Mas diante das especificidades da comarca, da quantidade de estabelecimentos envolvidos, da necessidade de investimento, né, em momento de crise econômica, certo, então nós estamos aí paulatinamente aguardando e na expectativa de que o máximo de estabelecimentos se enquadrem nessa nova legislação. E lembrando mais, que aqueles que não se enquadrarem, né, se sujeitam à lei e nós ajuizaremos ações, né, para que sejam condenados nessas obrigações de fazer. É importante ressaltar, doutor, que a base para esse possível ajuizamento de uma ação judicial seria o inquérito civil, que não foi arquivado. Não. O inquérito permanece andando. O inquérito civil ainda continua aberto. Na própria Promotoria de Justiça, nós já temos o entendimento de que as representações pelo descumprimento da lei atual serão distribuídas, né, e ambas as áreas atuarão, cada qual, contra a empresa reclamada. Perfeito. Doutor, não sei se o senhor quer fazer mais algum acréscimo aqui para os nossos espectadores. Se o senhor não tiver mais nada a comentar, eu agradeço muito a sua participação. Bom, eu que agradeço a oportunidade e sempre lembrando que essa responsabilidade, tanto pela pessoa com deficiência como pela pessoa idosa, é de todos nós, né? Então, se nós pudermos sempre colaborar com os órgãos públicos, seja reclamando, seja representando ao Ministério Público,
nós teremos um desfecho muito melhor. Perfeito, doutor. Parabéns pelo seu trabalho, agradecemos a sua presença. Eu que agradeço. Agradecemos também a sua audiência. Até a próxima edição. Muito obrigado.